Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje é a última parte desses 3 vídeos que eu me dediquei nesses dias para trazer para vocês uma reflexão sobre como reconstruir uma relação saudável. Para você que precisa ou que está passando por momentos não tão bons dentro de uma relação, talvez esse vídeo ajude você, essa ideia, essa proposta do eu, isso e nós, ajude você a encontrar aí quais são as causas, quais são os motivadores que têm prejudicado a sua relação. É uma proposta bem inovadora, bem interessante, de uma maneira que eu trago aqui todo carinho para vocês, mas não tente começar por esse vídeo. Eu convido você a assistir os outros dois. A primeira parte, onde eu falo muito sobre o impacto das crenças nas nossas relações, do que dou ali uma pincelada do que é uma pessoa estar tóxica e o quanto isso tem a ver com as próprias crenças limitantes que a gente traz com as nossas experiências. O segundo vídeo eu falo sobre os afetos e é fundamental entender os afetos, o que são os afetos, como olhar para os nossos sentimentos, o que os afetos representam, o quanto ele é importante numa relação a duas pessoas. E ontem também, nessa segunda parte, eu explico categoricamente o que é o eu, o que é o isso e o que é o nós. Então vai ficar um pouco sem sentido você assistir esse vídeo sem assistir os outros dois. Convido também você a ler os artigos meus, de próprio punho, escritos por mim, a partir das minhas pesquisas, do meu trabalho. Aliás, para quem não conhece, eu sou desenvolvedor cognitivo comportamental, eu trabalho com desenvolvimento comportamental humano, eu tenho aí um conjunto de conhecimentos, sou doutor em psicologia social, tenho aí um vasto currículo acadêmico, um vasto currículo histórico profissional que me deixa muito à vontade de eu fazer as minhas pesquisas, eu como pesquisador, de eu trazer para você temas e estar aqui para simplificar um pouco o conceito do comportamento humano, para ajudar todos nós a melhorar as nossas reflexões no dia a dia. Aqui não sou guru, não trago verdades, eu trago simplesmente reflexões e maneiras que eu vou instigar você a olhar para você mesmo, olhar para as outras pessoas, olhar para as suas convivências, para os seus afetos, de uma maneira mais transparente, uma maneira mais clara, você poder trabalhar melhor você com você mesmo, entender por que você é você, por que você pensa o que pensa, por que você age da maneira que age, e esse é meu trabalho no dia a dia. E esse artigo que é o Eu, Isso, Nós, tem exatamente essa proposta, trazer uma reflexão para aquilo que é tão importante para nós, que são as relações humanas, as relações amorosas. E eu me dediquei aí nesses últimos dias justamente para criar esse artigo. O artigo está lá no meu blog, é marcelosouza.com.br, Marcelo com dois L's, Souza com Z. É só clicar lá, eu, isso e nós, tem uma lupazinha lá em cima, coloca eu, vírgula, isso e nós, e dá ok lá que você vai achar esse artigo na íntegra. Também ontem, no primeiro modo, eu falo também das crenças limitantes. Também tem um artigo lá sobre crenças, é só escrever crenças que você vai achar alguns artigos bem interessantes sobre isso. E no vídeo, eu deixo ali sempre no comentário o link para você chegar direto aos artigos no qual eu proponho aqui nos meus vídeos. Lembrando sempre que eu tenho uns 100 e poucos vídeos já gravados. Todos esses vídeos têm artigos que eu escrevi anteriormente antes de publicar, antes de gravar os vídeos. Então todos os vídeos que você assistir, você pode também ler na íntegra o embasamento, o fundamento, de onde eu tirei esses pensamentos, essas propostas, ideias aqui que eu estou falando com vocês. Beleza, pessoal? E claro, se gostar, compartilhe os artigos com quem você quiser. Ele está lá justamente para vocês, para a gente poder trabalhar, aprender um pouco mais, refletir um pouco mais sobre nós mesmos. E é claro que aqui eu sou também um grande ouvinte, então vocês podem deixar comentários, reclamações, podem deixar aqui, enfim, pode fazer aqui uma troca de ideias, sempre uma troca de ideias, para que ambos, eu e você, estejam sempre aprendendo no dia a dia, nessa convivência, nesse afeto entre nós aqui. Tá bom, pessoal? Hoje eu quero começar. Ontem eu falei o que é o eu, isso e nós. Então hoje eu quero explicar para vocês sobre a fragilidade. Então eu quero começar com a fragilidade. Depois eu vou explicar o impacto quando uma dessas pernas da tríade, quando ela está enfraquecida, ela está em desequilíbrio, o que ela causa na relação. E por fim, eu quero demonstrar para você quando não existe uma das pernas, quando só existe duas das pernas numa relação.
Eu quero mostrar para vocês também o impacto disso e, por fim, deixar aqui algumas dicas para que como você pode trabalhar para melhorar, para reconstruir uma dessas pernas que talvez esteja em desarmonia dentro da relação de você com você mesmo. Lembrando que esse artigo, Eu, Isso e Nós, e também o artigo das crenças do primeiro vídeo, tem no final alguns exercícios que eu deixo, alguns exercícios de coaching ali. Na verdade, eu misturo um pouco de coaching com terapia comportamental que você pode praticar. E eu convido você, é muito importante você compartilhar o texto com a pessoa que está com você, com essa pessoa que está do seu lado, e vocês, de maneira singular e independente, preencher, fazer os exercícios finais. Eles são fundamentais para uma autorreflexão, e eu tenho certeza que com esse vídeo você vai poder ali pensar melhor como atribuir ali, saber responder aquelas questões que vai instigar você a refletir sobre a sua relação e talvez ajude você a concluir e a entender e saber observar exatamente o que está tornando a relação tóxica, o que está desequilibrando a sua relação. Então aproveite ali no final dos artigos, aproveita ali que ele tem ali alguns exercícios, algumas perguntas de você com você mesmo, que eu tenho certeza, eu prometo para você que vai ajudar muito a você fazer essa autoanálise. E esse Eu, Isso, Nós, ele é uma perspectiva sempre sistêmica, ou seja, você vai perceber coisas respondendo o artigo e assistindo e refletindo aqui sobre esse assunto que eu estou trazendo para você. Tenho certeza que você vai refletir sobre questões que você ainda não pensou e ainda não colocou sobre as mesas ali, sobre o seu olhar, o que está acontecendo de fato dentro da sua relação. Beleza? Prometo que isso vai ajudar você e muito. Se não ajudar, você pode colocar no comentário e fazer sua reclamação ali que eu responderei categoricamente do porquê, eu vou entender o porquê, mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer, que você vai sim encontrar ali boas reflexões sobre o seu relacionamento. Beleza? Pessoal, como eu vou perceber a fragilização do eu e qual é o impacto disso na relação? Lembra que ontem eu falei sobre o que é o eu? O eu é uma questão identitária. E o que é identidade? O que nós podemos chamar de identidade? Identidade é aquilo que nós como pessoas, nos colocamos na intenção de ser reconhecido pelo outro. Não entendi, Marcelo. A sua identidade é aquilo que você quer que o outro reconheça em você. A sua identidade, ela sempre está para o que você espera que o outro reconheça de você. E esse é o princípio identitário. Quando você não tem esse reconhecimento, você tem uma desvalorização, uma baixa autoestima de você, porque há uma perspectiva daquilo que você espera do outro com você. E nós sempre estamos, a nossa identidade, ela sempre está num processo de construção contínua. Por quê? Porque nós estamos sempre num processo de aprendizagem contínua. Então, quando nós falamos do eu, nós estamos falando da identidade, é justamente todo esse esforço do que a gente espera que o outro reconheça em nós. E quando ele está frágil, é porque a gente não está conseguindo, ou o outro não está correspondendo àquilo que nós esperamos ser correspondidos. E esse é um problema, porque isso impacta diretamente nos nossos sentimentos, nos nossos afetos. Ou seja, aquela pessoa está nos afetando de maneira negativa, porque ela não está reconhecendo aquilo que eu espero que ela reconhecer. Esse é o caminho tradicional da nossa mente, da nossa forma de pensar. O problema é que não é o outro que deve reconhecer em nós o que nós esperamos ser reconhecido. É nós reconhecermos em nós o que nós esperamos ser reconhecido. Parte do princípio do eu. Então, por isso que a fragilização do eu é quando a gente perde essa capacidade de não esperar do outro reconhecimento, mas nós somos capazes de reconhecer isso em nós. Quando a gente perde essa fragilidade, quando a gente perde essa capacidade de reconhecer os nossos valores, os nossos princípios, o que nós temos de melhor, o que nós temos de potência para ser, a gente se fragiliza. E isso cria diversas desconexões mentais, comportamentais, enfim, isso
desestrutura a nossa percepção sobre nós mesmos. E isso é o que causa a fragilidade do eu, ou seja, quando a gente perde essa capacidade de nós olharmos para nós e nós reconhecermos nossas capacidades, quem somos, ou seja, é o autoconhecimento. O autoconhecimento não é o auto-saber que nós somos, porque nós mudamos a todo momento. Mas mesmo mudando a todo momento, quando a gente fala em autoconhecimento, a gente perceber que nós estamos mudando para melhor, que a gente está construindo algo melhor para nós mesmos. A gente está se tornando pessoas melhores. E para isso a gente precisa olhar para nós e saber o que é bom dentro de nós e o que não é bom dentro de nós. O que está no caminho certo para a perfectibilidade e o que ainda falta para a gente construir para tentar começar esse caminho da perfectibilidade dentro da imperfeição que todos nós somos. Então, a fragilidade do eu é justamente essa proposta. Você perder a sua capacidade de olhar para você mesmo. Ou seja, você ter baixa autoestima, você criar uma dependência emocional, porque você vive na esperança identitária do outro reconhecer a sua identidade, que é o que forma a nossa identidade, essa persona que eu sou eu agora, essa que eu me apresento para o mundo. Ou seja, quando a gente torna-se dependente do que o outro espera, do que você se torna dependente da esperança do que o outro reconheça algo em você, é porque você já está frágil de si mesmo. Espero que esteja sendo bem claro com vocês, tá? E quando isso acontece dentro de uma relação, é claro que isso vai impactar quando duas pessoas se encontram. É claro que isso vai impactar. Por quê? Porque você vive na esperança do outro reconhecer, só que o outro é o outro, e o outro tem outras prioridades que também são importantes para ele, o que também faz sentido para ele. É por isso que é uma tríade. Eu, isso e nós. Esse convívio do outro admirar você, de outro gostar de você, do outro de reconhecer, de valorizar, o outro ser honesto, ser íntegro, do outro te fazer carinho, de outro aceitar você com as suas imperfeições, isso é o nós. Mas agora a gente está falando do eu. Então esse eu, você tem que perceber que primeiro você tem que estar forte, você tem que existir, você tem que reconhecer essa potência dentro de você e não esperar isso do outro. Porque se você tiver nessa vibe de esperar do outro o reconhecimento de quem você é, você está fragilizando você. E quando isso acontece, o outro provavelmente não vai fazer isso da maneira que você espera. E quando ele não faz da maneira que você espera, você vai criar sentimentos como a decepção. E a decepção vai criar aquilo que nós chamamos de crenças limitantes. A gente passa a decepcionar, a gente passa a perder a essência de admirar o outro, porque o outro não percebe da maneira que você quer ser percebido. Ou seja, isso é um grande equívoco numa relação e você não pode estar nessa condição. Se você estiver, você está frágil do seu eu. E o frágil do seu eu é claro quem vai impactar. Como você reconhece essa fragilidade? Eu fiz aqui 3 perguntinhas. Claro que isso aqui é só para criar insights para você construir outras questões que você vai fazer para você mesmo. Então, por exemplo, você se sente incapaz de tomar decisões sem aprovação do seu parceiro? Sua felicidade parece exclusivamente dependente do relacionamento? Você deixou do lado seus hobbies, seus interesses, suas amizades, suas vontades, seus desejos que lhe eram tão caros por causa do relacionamento? Essas são questões que vale a pena você fazer para você, essas e outras que sigam essa linha, para você perceber o quanto você está frágil do seu eu, o quanto você está dependente da sua identidade, da aceitação, do esperar que o outro reconheça você da maneira que você quer ser reconhecido. Então, essa é o princípio dessa tríade. Você primeiro observar você, para que você possa encontrar esse eu em você e reestabelecer o equilíbrio. Bom, qual é o comportamento associado a essa falta, essa perda, essa fragilidade do eu? Primeiro, é a dependência emocional excessiva. Você passa a ser dependente do outro, porque você sempre vai estar no processo de provação. Você vai procurar ser aprovada. Você vai procurar sempre a atenção para que a outra pessoa reconheça aquilo que você quer que a outra pessoa reconheça em você. Então você cria uma dependência. E essa dependência adoece. Isso gera N questões até chegar à própria depressão. Ou seja, a dependência emocional ela é um mal.
Ela é algo que precisa ser tratado. E se você perceber que você está nisso, convido você a procurar um bom terapeuta, um bom psicólogo comportamental. Bom, outra sequela do comportamento que faz parte de uma pessoa que está fragilizada do eu é o sacrifício constante das necessidades pessoais. Ou seja, ela deixa de fazer aquilo que ela gosta, aquilo que é importante para ela, aquilo que é de interesse para ela, aquilo que faz ela sentir bem. Ela vai perdendo essa condição e vai sacrificando ela com ela mesma. A outra é a própria perda de identidade, que essa condição de formar essa persona no qual você quer que represente você, você vai se perdendo e você vai querer copiar os outros para que você de alguma maneira seja reconhecido como o outro é reconhecido. E nessa trajetória você vai perdendo o senso de você com você mesmo, daquilo que é importante para você, daquilo que você gosta, porque aí você passa a criar uma certa fantasia que você é o outro. Ou seja, isso é um processo de adoecimento. Quando você está nessa condição, convido você a procurar um bom terapeuta cognitivo comportamental ou um bom psicólogo comportamental. Desculpe, pessoal. Desculpe. Aqui é tudo ao vivo, direto. Eu gravo isso aqui, já posso, então não tem muita frescura. E a fragilidade do isso? Ontem eu expliquei o que é o isso. O isso é a construção das nossas ambições, a construção dos nossos desejos, sonhos, vontades. É aquilo que nos dá potência, aquilo que nos dá prazer em fazer. É aquilo que nos faz sentir bem, é aquilo que nos faz sentir útil, é aquilo que nos faz sentir grande, é aquilo que nos enobrece, é aquilo que esplandece, é aquilo que brilha nos nossos olhos e fala, caraca, que legal que eu estou fazendo isso. Isso é o isso, ou seja, é um propósito de vida, é uma intenção, é aquilo que você direciona um objetivo de você com você mesmo para algo que é maior que você. Isso é o isso. E existe o isso dentro da composição isso, nessa tríade eu, isso e nós, existe o isso que faz parte do eu, que é o isso que cada um tem seu desejo, sua vontade, sua ambição, e esse isso tem que estar em consonância, em acordo com a relação. Ou seja, você tem seus desejos, você tem sua vontade, cada um de vocês tem os seus propósitos, tem seus sonhos, tem ali seu direcionamento profissional de realizações. Mas eles também têm que andar juntos para que juntos, não necessariamente fazer a mesma. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte, ambos têm o seu modo singular de construir daquilo que é importante. Mas tem que haver também uma construção entre vocês dois. A relação tem que ter um propósito. Tem que ter uma construção de algo, não necessariamente só tangível, não estou falando só de bens, eu estou falando de construção de algo maior, um objetivo maior, uma intenção maior. Tem que ter algo que fala assim, nossa, estamos juntos, legal, amo você, você me ama, estou bem, você está bem, mas vamos construir algo juntos para que isso fortaleça ainda mais. Então, a necessidade do isso, ela é presente. E quando ele está frágil, se perde a essência de significado de uma relação. Então isso ele é muito importante numa relação. E quando ele está frágil? Quando não há uma comunhão, quando não há uma perspectiva de construir algo junto, quando não há uma combinação, quando cada um olha para um mundo muito, não é questão de ser oposto, é questão de muito individual. Cada um segue seu caminho, a gente está junto por estar. E é isso que vai acontecer com uma relação quando se fragiliza isso. As pessoas passam a ser independentes. E aí o sentido da relação vai se desconstruindo. Cada um segue para um lado. Mas para que você está indo para lá? Para que você está indo para lá? Ah, eu vou para lá e você vai para lá e você se vira. Ou seja, não tem um porquê maior. Então, a fragilização do isso, ele leva a relação ao individualismo. Mas como eu vou reconhecer que minha relação está frágil com essa parte, esse braço do tripé, ou isso? E aqui também eu fiz 3 questões para você criar insights, para construir outras, para você discutir com você e com o seu parceiro. Por exemplo, você tem dificuldade em concordar sobre as decisões importantes com o seu parceiro? Existem poucas ou nenhuma atividade que gostam de fazer juntas? Os objetivos individuais estão sempre em conflitos com o do parceiro? Existe uma estratégia para lidar com os problemas do dia a dia? Existe uma estratégia para lidar com algo que você quer construir
para vocês dois? Existe algo conciso dentro da cabeça que os dois fazem parte? Quando essas respostas são não, é muito importante você rever esse conceito do isso. Por quê? Porque o isso gera alguns comportamentos muito complexos que levam ao relacionamento a se tornar tóxico. Por exemplo, conflitos frequentes sobre planos futuros, falta de compromisso entre cada um de vocês, indiferença e aspirações do parceiro, ou seja, vocês vão se tornando uma relação fria, porque a relação, só o amor não sustenta uma relação. É preciso ter união, ter um objetivo maior além do amor. Um casal tem que construir algo juntos, tem que ter uma perspectiva muito além, para que você consiga caminhar para um caminho muito mais longo, se essa foi a intenção de vocês. E a falta do isso leva ao individualismo, leva ao egoísmo, e isso prejudica muito a relação, e é claro que isso vai gerar feridas e você criar crenças limitantes, que de alguma maneira vai transformar em momentos de alienações de uma relação, e é claro que isso vai gerar conflitos, e esses conflitos vão gerar distúrbios, vão gerar, de alguma maneira, como que eu posso dizer? De alguma maneira vai tornar suas relações cada vez mais tóxicas, até que vocês vão se dar conta, mas por que isso aconteceu, e vocês nem sabem por que aconteceu. E tudo começou porque nunca se discutiu o isso, ou seja, aquilo que nós vamos fazer juntos, de mão dadas, para que a gente sustente essa relação muito mais do que só uma percepção de desejos e amor, algo que realmente que vai dar mais potência, mais valor à própria relação. Então, a fragilidade do isso é justamente quando você não consegue ter esse entendimento com o outro e não consegue ter muito claro para onde vocês vão, qual que é o direcionamento de vocês irem e por quê. Vai perdendo até o motivo do porquê estar juntos. E por fim, vem a fragilização do nós. E ontem eu expliquei muito bem o que é o nós. E o nós é justamente o ombro amigo, é justamente a empatia, é justamente a admiração, é justamente o respeito, é justamente a transparência, é justamente toda aquela necessidade que você tem na hora que você mais precisa, ter uma pessoa, um ouvinte, ter uma pessoa para abraçar, ter uma pessoa para fazer carinho, ter uma pessoa para que você se sinta seguro, que você pode contar em bons e maus momentos. Isso é o nós. O nós é quando há uma relação intrínseca entre duas pessoas, onde elas estão juntas para se sentir bem, onde faz bem estar junto, onde os afetos são traduzidos em sentimentos bons, sentimentos de significado, sentimentos de significância. Onde se está ali o porquê da relação, o porquê que você está com aquela pessoa, é onde você olha para a pessoa e aquela pessoa olha para você e tem um sentido de você estar junto. E isso eu acho que é só o amor, é só realmente um sentimento maior que nós que consegue explicar essa essência. E esse nós, ele também tem que estar presente. Mas quando a gente percebe a fragilização do nós, é quando a gente não consegue mais conversar com o outro, é quando a gente perde a comunicação, perde o significado de expor seus problemas ou de você expor as suas vitórias, quando você deixa de dar atenção, ou quando você deixa de dar, enfim, de alguma maneira, de se sentir responsável, de estar presente com a pessoa, quando falta o apoio emocional, quando você, mesmo juntos, você se sente sozinho, mesmo você querendo fazer o bem, a outra pessoa não valoriza aquilo que você está fazendo para as relações se manterem, há sempre o desprezo, há sempre o descontentamento, ou seja, quando você percebe isso acontecer, é porque o nós está plenamente fragilizado, e é claro que isso vai ser traduzido em conflito. Por quê? Porque você está perdendo a capacidade e o princípio de toda relação humana, toda relação saudável humana, que é o diálogo. O diálogo é o fundamento de uma relação entre duas pessoas, o diálogo é o fundamento de todo e qualquer afeto. E quando o nós está fragilizado, o primeiro impacto que vai se ter uma relação é quando o diálogo deixa de existir e passa a existir só o falar.
um fala e o outro não ouve, e o outro fala e o outro não ouve. É como se duas pessoas fossem dono de verdades, dono das suas certezas. E para quê que eu vou discutir com o outro? O nosso, normalmente, ele se fragiliza por causa de crenças, crenças que a gente constrói no próprio relacionamento, justamente pela falta de diálogo, que é a primeira coisa que a gente tem que aprender quando está numa relação a dois. Conversar, ouvir e ser ouvido. Eu falo, você me ouve. Você fala, eu te ouço. Ou seja, eu dar oportunidade de ouvir a sua melhor versão, mas também de entender aquela que não é a sua melhor versão e vice-versa. É você entender o eu de cada um e mesmo assim você fala, meu, suas virtudes são maiores que seus defeitos. E é por isso que eu admiro você, porque elas representam pelo menos uma parte daquilo que para mim é admiração. Ou seja, é sempre você estar em conexão e isso se perde. Quando o nosso está fragilizado, isso vai se perdendo e aí existe sempre a culpa do você é culpado, você é isso, você é aquilo, você fez isso, você fez aquilo. Nesse ponto, há uma fragilização do nós e isso precisa ser reconstruído. O nós é a base o nós é a base sólida de uma construção amorosa, mas ela também, a representação, a falta dela, a fragilidade dela também é o buraco para onde a relação está indo. Então, quando há a fragilidade do nós, claro que você vai dar de cara com um princípio básico, né, que é a perda dos afetos, a perda dos sentimentos, a perda de representação, de compreender os sentimentos humanos. Como reconhecer quando você percebe que há uma fragilidade no nós? Quando as conversas profundas e significativas passam a ser raras ou inexistentes. Quando você se sente sozinho, mesmo quando estão juntos, ou quando há falta de apoio mútuo entre os dois. Ou seja, essas são algumas das perguntas que você deve fazer para que você possa entender, compreender um pouco se sua relação está com o seu nós, com essa perna nós, se ela está fragilizada ou não. É claro que aqui você tem diversas outras que você pode criar nesse sentido para que você possa refletir sobre como está o nós na relação. Bom, qual é o impacto de uma dessas pernas dentro desse conceito que eu falei para vocês? Quando a ausência de uma delas, qual é o impacto disso na relação? Uma continuamente você vai construindo crenças, vai alienando cada vez mais sobre questões que são imagináveis, que são imaginárias, são questões criadas, por falta de conversar. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa ela está passando por questões do trabalho, está sofrendo, por exemplo, desenvolveu burnout, bore-out, enfim, qualquer questão, está passando por um excesso de ansiedade, ou por questões da própria saúde, ou por outros problemas que você não consegue imaginar, e essa pessoa, como ela perdeu a sensibilidade de ter uma conversa franca, ou você deixou de ouvir ela, essa pessoa passa a afastar de você por causa dos problemas dela, e você começa a alucinar achando que ela não te ama mais, que o problema é que ela deve estar te traindo, ela deixou de... E às vezes são questões intrapessoais que ela não está sabendo lidar. Ou seja, uma relação, quando a gente perde esse senso entre o eu e o nós, e uma pessoa pode estar passando por outros problemas, mas ela não consegue se comunicar, não consegue conversar, não consegue expor o seu problema para o seu parceiro, ao mesmo tempo, como ela não expõe, ao mesmo tempo o seu parceiro começa a criar outras ideias sobre o que está acontecendo e você cria outros sentimentos, os sentimentos criam outras crenças e aí quando vai se ver, você vai ver tudo isso, há um ressentimento muito grande dentro de você que é incapaz de você voltar atrás e aí o problema já começa a partir para o fim de uma relação em vez de uma ressignificação da relação. Então, isso é um dos impactos que acontece quando um desses braços está desalinhado. O outro é que a partir dessas alienações, essas construções imaginárias de questões que não fazem o menor sentido, você começa a criar o ciclo seu de conflito, porque se não há diálogo, então e você não fala, você não entende, você vai, claro, vai criar uma cadeia de conflitos e ele só tende a aumentar. E isso vai intoxicando cada vez mais a relação. E por via a desconexão emocional, e quando a desconexão emocional ela acontece, é muito difícil você voltar para trás. E aí realmente você precisa de um processo, de um trabalho, de um bom profissional comportamental, um bom psicólogo para saber lidar, você aprender a lidar com isso e as duas partes
procurarem ajuda para fazer essa reconexão e tentar reestruturar isso. Sempre que existe o eu e isso nós, mesmo que um esteja fragilizado, é possível reconstruir uma relação. O que não é possível é quando só existe um deles. Quando só existe dois deles e um não existe mais. E aí realmente parte-se para o individualismo. Mas isso eu vou explicar aqui. Tá bom? Então vamos lá. O que acontece com uma relação quando existem as três partes, mas uma delas está frágil? Ou seja, existem as três na relação. Existe o eu, existe o nós, existe o isso, mas uma delas não está acompanhando a relação como um todo. Então vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da ausência do eu. Quando o eu ele não está muito conectado com a relação, mas existe sim dentro da relação o isso e o nós. Ou seja, a relação tem um propósito e existe ali um comprometimento entre duas pessoas. O problema é que a identidade de cada um está fragilizada. Eles não conseguem se colocar ali como questão de... uma das partes não consegue se conectar o seu eu com o outro eu. E esse é um dos problemas mais comuns dentro das relações. Por quê? Porque como a gente vive num mundo muito atrelado de trabalho, de estresse, de cansaço, a gente muitas vezes tem o nosso eu fragilizado, a gente tem um impacto sobre esse eu e a gente não consegue meio que lidar com ele e ele acaba prejudicando uma relação que estava tudo bem. Tem o isso, tem o propósito, tem o nós ali, tem todo um conjunto de valores que você se entende com a sua pessoa, mas o seu eu ele está fragilizado. E quando isso acontece, você pode criar aí uma condição de codependência com a outra pessoa, porque você não se sente forte o suficiente para lidar com a relação ou para lidar com os problemas do dia a dia. E isso acaba criando uma codependência com a outra pessoa. E quando chega nesse ponto, você vai deixando de alimentar você e vai cada vez mais precisando da outra pessoa. Além disso, você tem a perda da sua própria identidade individual, ou seja, você vai se desfazendo como pessoa. Isso vai deprimindo, porque sua autoestima vai abaixando. Você vai suprindo as suas necessidades individuais. Você vai perdendo a sua autonomia e a sensação de liberdade. Você vai entrar dentro de um processo de conflito e de interesses e prioridades. Ou seja, a prioridade passa a ser do outro e a sua acaba ficando para trás, porque não há uma colocação, uma imposição sua sobre a relação. Você vai perdendo espaço também na relação. Perceba então que a ausência do eu, a ausência de questões que você não sabe lidar com você vai, de alguma maneira, você tem ela fragilizada por questões externas à relação, por outras questões pessoais. Quando dentro de uma relação, quando ela falta dentro dessa tríade, o isso e o nós não consegue sustentar de uma maneira saudável a relação no qual também precisa da sua independência, também precisa da sua autoestima, também precisa do seu amor, também precisa da sua fortaleza, de você estar presente como uma pessoa independente e singular na relação. Então, isso é o que acontece dentro de uma relação. E quais as consequências? Claro, impacto na sua autoestima, impacta na sua capacidade de se auto-perceber, dificuldade de expressar suas opiniões e fazer escolhas independentes, potências para relações desiguais, potencial para lidar com as relações em momentos conflitantes e deixar que o seu parceiro passe a ser dominante. E aí acontece uma coisa que é muito comum na relação, de você, em algum momento, você despertar e você achar que a culpa é do outro, que o outro é isso, que o outro é tóxico, que o outro é narcisista, que o outro é egoísta, que o outro é prepotente, que o outro é arrogante, que o outro é culpado. Aí você joga tudo pro outro, mas na verdade tudo começou por uma fragilidade do seu próprio eu. E aí as acusações vão aumentando, as alienações vão aumentando, o conflito vai aumentando e de repente aquilo que era saudável se torna tóxico. Então isso é uma das consequências que acontece quando a gente tem um eu fragilizado. E a ausência do isso. Existe o eu, o nós, mas o isso não. A ausência do isso é uma das condições que se dá sem as pessoas se perceberem. Ou seja, a pessoa começa uma relação onde as duas pessoas se apresentam o seu melhor. As duas pessoas se apresentam como potentes, mas elas começam uma relação sem um propósito, sem um motivo maior que elas mesmas. E elas ficam juntas
por amor, pelo sentimento, pelo tesão, pela admiração pelo outro, mas juntos não tem não tem algo a construir. E isso também vai prejudicar a relação. E mesmo uma relação saudável, isso não pode se perder. Essa conexão de um projeto juntos tem que existir. Quando isso deixa de existir, você passa a tornar uma relação individualista. Você passa a criar uma relação totalmente distorcida de uma relação conjugal, de uma relação a dois. Por quê? Se não tem isso, cada um vai procurar fazer aquilo que acha que deve fazer, vai procurar o seu caminho, aquilo que para ela faz sentido. Ou seja, você, mesmo uma relação seja saudável e comece com um propósito, esse propósito não pode se perder. Sempre tem que estar construindo um problema para se fazer junto, uma ideia, um objetivo, um foco para se construir junto. Porque é isso que fortalece a relação. Os dois têm que ter responsabilidades, sentir responsável pela relação. Quando isso não acontece, primeiro impacto, individualismo. Cada um vai para o seu lado. Segundo, falta de autonomia e você vai também perdendo a sua capacidade identitária. Por quê? Porque a pessoa que você acredita que pode te dar a mão para construir algo, ela está fazendo algo só para ela. E você você se sente como se ficou para trás. E isso não é verdade. Isso é só uma falta de reorganização estratégica para lidar com uma relação adulta a dois. Dificuldade de estabelecer limites. Quando não existe isso, como cada um vai fazer sua parte, cada um faz o que quer e tem seus próprios limites. Isso vai desde conta, desde dívidas, até, enfim. Para quem já viveu isso, sabe o quanto isso pesa dentro de uma relação. Ou seja, esse individualismo e cada um faz o que quer, isso com certeza vai minar, destruir todos os propósitos que possam ter ali como validados dentro de uma relação. E pior, isso vai prejudicar futuramente a própria relação do nós, ou a própria relação, ou o próprio entendimento do porquê que eu estou com ela. Porque se há individualidade entre as coisas, eu talvez posso também procurar outras pessoas e agir da mesma forma. Ou seja, você vai destruindo toda uma relação íntima de duas pessoas. Perda da individualidade, da autoexpressão e dificuldade de lidar com mudanças e desafios. Por quê? Porque se não existe propósito, você também não sabe até onde pode ir e o que não pode fazer. Então você também vai perdendo, vai criando dificuldades de você mudar as coisas e as questões de uma própria relação e aquilo que faz parte da vida. Quais são as consequências disso? Sentimento de estagnação no relacionamento, frustração por não atingir, não ter objetivos compartilhados, dificuldade de tomar decisões conjuntas ou planejar o futuro juntos. Ou seja, você perde o senso porque não se tem um propósito para uma relação, da relação ter um motivo, além além dos afetos ali, ter algo maior que esteja sempre em construção, sempre desafiando o casal, sempre desafiando um ao outro. E isso é o que estagna. Claro que isso vai criar conflitos, claro que isso vai perdendo a sensibilidade entre as duas pessoas, cada uma começa a mirar para o lado que interessa e, por fim, vem a separação. Então, é também um dos pontos fundamentais. Então, perceba que mesmo que existe o eu, existe o nós, sem um propósito, você também vai minar a relação. O terceiro que eu coloco é que quando existe o eu e o isso e não o nós. Esse é o pior dos cenários que eu acredito, porque quando existe o eu e o isso, a relação tende a se tornar o quê? Uma relação comercial e não uma relação amorosa, que se cria uma sociedade e não amor, porque cada um vai estar juntos por interesse. Cada um tem ali a sua ambição, cada um tem esse objetivo de chegar onde quer chegar, mas não tem ali uma admiração pelo outro, não tem o porquê, não tem afeto, não tem conversa, não tem diálogo, não tem transparência, não tem... Você perde as essências que são fundamentais para uma relação existir, desde a necessidade de pertencimento, de reconhecimento, admiração, respeito, enfim, você vai perdendo isso, porque o foco é no ter e não no ser. E esse é o pior do cenário, e provavelmente quando chega a esse ponto de perder o nós, o fragilizar o nós em uma relação, é porque realmente as duas pessoas nunca estiveram, ou foi muito obscuro o motivo de elas se encontrarem. Pelo menos é o que mais acontece em atendimentos quando eu lido com casais que estão nessa condição de se perder no nós e só ficar o eu e isso. É muito interessante porque são pessoas que têm até uma amizade, que é pessoas que têm projetos juntos,
mas não tem mais liga, não tem mais conexão. Então, quais são as consequências de um relacionamento quando ele chega nesse ponto? Falta de intimidade emocional e conexão. O relacionamento parece mais uma parceria funcional ou uma união amorosa, e a comunicação superficial e falta de apoio emocional mútuo. Ou seja, realmente ela vai perdendo o laço de existir e de permanecer. E normalmente essas relações elas vão construir um individualismo exagerado. São duas pessoas que provavelmente vão estabelecer alguns estigmas narcisistas, vão trazer o egoísmo, vai se fazer presente, vai se criar ali um ambiente onde as pessoas se tornam apáticas, há uma desigualdade, um desequilíbrio, a estagnação e a falta de crescimento, ou seja, a relação realmente se perde porque o nós, ele é como se ele fosse o que sustenta esses três braços dessa proposta do eu, isso, nós. E aqui, pessoal, eu vou trazer aqui, isso não está no artigo que eu escrevi, mas eu acho importante vocês entenderem por que uma relação não pode faltar um dos braços. Por que uma relação ela tem que ter esses três braços, o eu e o isso e nós. E volto aqui a convidar vocês, leiam o artigo de ontem e assista o vídeo de ontem, que eu explico, artigo de ontem, desculpa. Assista o vídeo de ontem que eu explico muito sobre o que é o eu, o que é o isso, nós. Por que não pode uma relação, por exemplo, começar e ter só o eu e o isso? Porque é isso que eu acabei de explicar quando o nós sai, quando o nós enfraquece. Não é uma relação, é um contrato de negócio. Vocês estão juntos por um interesse, mas é um interesse não afetivo. É um interesse de poder, é um interesse de conquistas, mas não tem a ver com relação, com afeto humano, com amor, com uma relação de duas pessoas. Claro que é uma relação de duas pessoas. Eu quero dizer que não é uma relação amorosa, não se dá para se construir uma família. Ela se dá porque há interesses em comuns e essa relação eu-isso sempre tende a terminar de maneira egoísta, egocêntrica, narcísica. Durante o andamento, com certeza, surge a competitividade entre as duas pessoas, o orgulho, se cria diversos adjetivos que eu poderia dizer aqui, negativos, onde com certeza termina em conflitos entre duas pessoas. Por isso que não tem como formar uma relação eu-isso, sem o nós. Porque senão não é uma relação amorosa, é uma relação fundamentalmente de sócios. Também não tem como construir uma relação isso e nós sem o eu. Porque o isso e nós sem o eu é uma relação de codependência, é uma relação que um depende do outro como ser, como pessoa, como conexão emocional. Ela é uma relação de dependência. Uma relação de dependência não é uma relação saudável, porque não existe uma identidade entre as pessoas. Esse isso e o nós, esse isso vai ser muito distorcido, vai ser fomentado sobre uma das partes ser a dominante e a outra ser a vítima do processo da relação. Por quê? Porque um vai sequestrar o eu do outro. E isso, claro, não tem como terminar bem. É quando a pessoa acaba se deprimindo, se angustiando, é quando a pessoa acaba entrando numa relação plenamente tóxica. Por quê? Porque ela não tem a existência dela como ser. Ela passa a ser, deixa de ser e passa a ser um objeto na relação. Então é impossível acontecer uma relação onde só existe o isso e o nós, ou o eu e o isso. Assim como não existe uma relação de o eu e o nós. Porque o eu e o nós também cria uma codependência. Um é sobre o outro. Ou seja, existe a admiração, existe o amor, eu reconheço ela como singular, mas não existe um propósito. E quem é o propósito? O propósito é ela? O propósito é eu dominar ela, ela me dominar? O propósito é o quê? Qual é a parte do interesse, além de duas pessoas se sentirem prazer ou estar ali por algo que está acontecendo muito intenso quimicamente dentro de si? Qual é o propósito dessa construção? O que isso leva? Para onde isso vai direcionar? E aí surge o ressentimento. Por que o ressentimento? Porque quando nós não temos propósito na nossa vida, quando a gente não tem um objetivo de maneira singular e de maneira conjunta,
a vida deixa de ter valor, ou seja, a gente se sente inútil, se sente incapaz, se sente improdutivo, que são sentimentos muito ruins. Nós somos afetados numa relação de uma maneira muito ruim. E é claro que isso, em algum momento, um vai culpar o outro, um vai julgar o outro, um vai criticar o outro. Por quê? Porque são duas pessoas que, primeiro, não têm propósito na maneira singular. E claro, se não tem propósito de maneira singular, jamais iriam construir um propósito juntos. Não há como isso acontecer, porque se as pessoas não têm vontade, não têm seu desejo próprio, não têm suas ambições próprias, jamais vão construir isso junto. Então é claro que não vai dar certo. E aqui eu quero deixar uma outra questão que eu acho que vale a pena a reflexão. Quando existe o eu e o nós e não existe o isso, esse isso pode até existir de maneira individual, mas eles não se falam. Vou dar um exemplo que eu quero dizer aqui. Eu sou ambicioso e minha parceira é gananciosa. Ou seja, os dois têm o objetivo de conquistar o mundo, só que o meu é pelos caminhos certos. O meu tem virtude, tem respeito, tem ética, tem valores, tem atributos que são dignos de uma pessoa. O outro é a ganância. Ele vai fazer qualquer coisa para conquistar aquilo que ele quer. É muito mais uma questão psicopática, sociopática, do que uma questão digna de uma pessoa. E aqui a gente está falando de valores humanos, a gente está falando de princípios humanos. Claro que uma pessoa que tem um princípio e a outra pessoa tem um princípio completamente averso a esse, nunca vão se entender. Então, quando eu falo que também entre eu e nós, mesmo que cada um tenha seus sonhos, se os princípios de cada um não se condizerem, não se falarem, não vai dar certo. A mesma coisa, você é uma pessoa que é professora, sei lá, do ensino fundamental, um professor público, casar com um político corrupto. Não tem como dar certo, porque o objetivo dele não tem nada a ver com os seus princípios, seus valores, aquilo que te faz, aquilo que é sua essência como ser, não tem como casar com a dele. Então não há como isso existir, aquilo que vai se fazer junto. Porque são pessoas que têm, apesar de ter objetivos, cada um tem seus sonhos, desejos, objetivos, tem lá as suas ganas para se tornar, para crescer, enfim, são moralmente, são incompatíveis dentro da própria essência de existência como ser. Então eu espero que você entenda que isso também impacta e é incapaz de uma relação dar certo assim. Bom, pessoal, por fim, eu vou deixar aqui uma ideia de como reconstruir o eu. Como a gente pode, se a gente se vê fragilizado, o que a gente pode fazer para conseguir recuperar esse eu dentro de nós? Desculpa, tá longo, mas não tem como eu fazer diferente, tá bom? Bom, reconstruir o eu. A gente só consegue começar a ter uma lucidez de como o nosso eu está a partir de uma percepção de nós mesmos. Não é a outra pessoa, ninguém é capaz de entender você melhor que você mesmo. É você que tem que começar de você. Você procurar entender você. Você procurar entender como o mundo e como as pessoas estão afetando você. Por isso que eu expliquei ontem várias e várias e várias vezes. A importância do afeto é que o afeto significa entender os próprios sentimentos. O que você está sentindo? É você olhar para você e perceber como está meu sentimento. E aí começa uma reflexão. E essa autorreflexão é você fazer com você mesmo. E ela é muito difícil fazer de maneira solitária. É muito difícil você conseguir trazer tudo que você precisa trazer para entender por que o seu eu está frágil sozinho. Por isso eu indico sempre, se esse é o seu caso, procure ajuda de uma pessoa competente. Quando eu falo procure ajuda, é você também procurar ajuda de pessoas certas, de pessoas que realmente saiba trabalhar essa questão do eu, do self, essa questão da identidade. Por isso que é o lado, eu sempre indico o processo comportamental. Por que comportamental? Quando se fala processo comportamental, comportamento e pensamento andam juntos. O seu comportamento condiz com os seus pensamentos condizem com o seu comportamento. Quando você muda os seus pensamentos, você muda o seu comportamento. Quando você muda o seu comportamento, você muda os seus pensamentos. Quando você muda os pensamentos, você muda a maneira que você cria a sua realidade.
Somos nós que criamos o mundo. Somos nós que damos significado para o mundo. Não é o mundo que nos infringe, não é o mundo que nos ataca. É como nós interpretamos esse mundo que nós estamos criando. Quem faz a criação da realidade sobre aquilo que nós vivemos somos nós. Por isso que é fundamental procurar alguém que te ajude a remanejar, a ressignificar suas crenças, a reestruturar a maneira de percepção de você com você mesmo, para que você consiga construir uma realidade talvez mais saudável. E o processo de reconstrução do eu tem que começar pelo autoconhecimento. Outra é você saber priorizar e dar limite numa relação quando você tem o seu eu fragilizado dentro de uma relação. Ou seja, é você tentar entender o seu papel na relação e que isso fique claro com o seu parceiro, porque você é singular, você é a pessoa que é você. Ninguém pode ser você e você nunca pode ser o outro. E você nunca pode querer que o outro seja você ou querer que o outro complete aquilo que você não é. Isso não existe, isso é um processo doentio. Então, é preciso ter muita clareza sobre os limites e essa alta priorização daquilo que importa para você ou não. É preciso ter isso muito claro na mente. Uma relação é a realidade de duas pessoas singulares, onde as virtudes, onde os valores se somam e não se subtraem. Mas não é você que vai mudar a pessoa e a pessoa nunca vai mudar você, porque isso é impossível. Cada um tem a sua história, suas experiências, suas crenças, a sua maneira de dar sentido aos afetos. E isso precisa ficar muito claro numa relação. Então é muito importante você construir os seus próprios limites e também dar limite para o seu parceiro. Aliás, pessoal, nunca se esqueça, somos seres imperfeitos. Nós temos ótimas qualidades e todos nós temos, mas a gente tem um monte de problema dentro de nós, um monte de questões dentro de nós que são insuportáveis e cada um traz um tipo de coisas insuportáveis e às vezes que são até inaceitáveis, mas somos nós, somos imperfeitos. O processo nosso é o conhecimento, o processo nosso é nos tornarmos pessoas melhores e cada um está na sua velocidade, cada um está no seu momento, cada um está aprendendo aquilo que tem que aprender dentro da sua própria dinâmica. E a gente não pode intervir na alteridade da outra pessoa, porque a partir do momento que você faz isso, você acaba de destruir uma relação que poderia ser saudável. Então, as pessoas que estão tóxicas, provavelmente a velocidade, o tempo dela, de ela se tornar saudável novamente. E a gente tem que respeitar isso, desde que essa pessoa não ultrapasse o limite que está muito claro dentro de uma relação. Por isso que uma relação, quando uma pessoa ou duas pessoas estão tóxicas e não são tóxicas, eu vou fazer um vídeo para explicar isso, é importante que você entenda a pessoa, porque ela está passando por problemas. Se ela está naquele estado, é porque ela está passando por algo que tirou ela do eixo dela. Então, se você ama aquela pessoa, se você valoriza, se você admira aquela pessoa, e se você sabe que aquela pessoa tem valores muito maiores que seus erros, é preciso estabelecer limites, mas aceitar que ela está passando por um processo, porque você também, em algum momento, vai passar por isso, vai acontecer isso. E isso não quer dizer que é o fim de uma relação. Aliás, isso pode ser o começo de uma relação muito maior, desde que se tenha limites e que esteja muito claro que são duas pessoas imperfeitas. Bom, isso é uma maneira de você reconstruir o seu eu. E, claro, praticar a autorreflexão continuamente. Segundo ponto, como realinhar o isso? O isso ele vai se deteriorando quando as pessoas passam a criar, muitas vezes, pelo menos em atendimento, eu percebo que quando as pessoas estão caminhando, estão evoluindo, tem um isso junto, mas algo desequilibra, a pessoa consegue algo muito maior, de uma maneira muito mais rápida do que a outra, ou as responsabilidades do trabalho, ou algo desequilibrou aquilo que estava andando dentro de uma normalidade de uma relação. Isso também não quer dizer que é o fim. Isso quer dizer que aquela pessoa talvez tenha mudado a sua perspectiva porque algo diferente aconteceu e aquilo diferente que aconteceu fez sentido para ela. Isso não quer dizer que ela desalinhou ou deixou de te amar ou deixou de interessar, de respeitar e admirar você. Quer dizer que ela está em outro momento. Isso não tem nada a ver. O respeito mútuo que é quando entra nós é justamente entender que cada um está numa velocidade. Pode ser que algo muito grandioso aconteça aqui, desequilibre aqui, e aí é preciso reorganizar. E essa reorganização são os ajustes que se faz através do diálogo, através da amizade, através da compreensão, através da clareza, da transparência, através da percepção do que você está
Eu estou ultrapassando meus limites aqui porque eu estou me dedicando muito a isso. Tá certo? Eu quero, eu desejo, eu sonho com isso, mas isso está ultrapassando o meu limite na minha relação a dois. A minha relação dos dois está esfriando porque talvez isso está se tornando mais importante do que a relação. Isso não necessariamente é o que a pessoa que está essa euforia de algo acontecer muito grande pense, mas é o que a outra pessoa vai pensar se um não conversar com o outro e se entender e se falar assim, opa, peraí, vamos fazer um ajuste aqui nesse isso para que a gente possa restabelecer o equilíbrio relacional. Então, uma das grandes maneiras de fazer isso é, primeiro, se algo assim aconteceu ou algo dentro dessa perspectiva que houve esse desequilíbrio, é fazer um processo de renovação, criar novas estratégias, quem sabe criar novos propósitos muito mais interessantes, quem sabe rever, perceber que são possibilidades e que a gente agora está atribuindo outros caminhos, ou seja, a gente se dar às mudanças, que elas vão acontecer. E isso é parte de todo o crescimento e evolução do ser humano. Por fim, tem aqui a revitalização do nós. A base do nós é o diálogo. Então, reacender o processo íntimo, criar espaço seguro, aprofundar as conexões emocionais, é preciso primeiro criar diálogo. As pessoas dizerem o que está acontecendo, não guardar isso. Quanto mais a gente guarda, mais a gente reforça nossas crenças. E existem crenças que vão ficar marcadas por causa de conversas que não deveriam ter existido. Mas se aquela conversa não for exposta e falar assim, vamos nos reorganizar, vamos nos reestruturar aqui e voltar a ser adultos e voltar a ter uma relação saudável, vamos ver por onde a gente... Se esse diálogo, se essa área, esse espaço seguro, onde duas pessoas se colocam vulneráveis para tentar rever os fatos, se isso não acontecer, esquece. Porque o nós é a liga. É a base da estrutura. Então, isso é preciso acontecer. Isso é preciso. Se não está conseguindo fazer a dois, contrate uma pessoa, tenha uma pessoa especialista para fazer isso juntos. Mas não deixe se perder por alucinação. Alucinar você pelo achismo. Eu tenho uma máxima que eu falo para todos os clientes. A hora que você falar, eu acho, para. Eu acho é uma alucinação. Só existe uma maneira de você saber, é perguntar. Achismo só leva a problemas. Tudo que você acha vai criar um problema futuro para você. Por quê? Porque não é verdade. Não existe certeza. Não existe fatos. Aí você vai entrar aquilo que eu expliquei lá no primeiro vídeo, que é o viés da confirmação. Se você acha algo, o seu viés da confirmação, que é aquilo que há em você, intrínseco em todo ser humano, que é confirmar aquilo que ele acha, passa só a olhar para as coisas para confirmar o que ele acha. E às vezes está acontecendo tantas coisas que vão provar que nada daquilo, ou há infinitas provas que demonstram que nada daquilo é verdade, mas você cai no viés da confirmação e passa só a acreditar naquilo. E aí você pode pôr fim à relação, porque você cria tanto ressentimento dentro de você, tantas emoções negativas e tão marcantes, que, meu amigo, é muito difícil um bom terapeuta conseguir, nem com hipnose, nem com remédio, você vai conseguir tirar isso dentro de você. Lembre-se, eu expliquei isso no primeiro vídeo. Muitas vezes, para justificar nossos pensamentos, essas alucinações, a gente acaba construindo memórias falsas, histórias falsas que nunca existiram. Para o cérebro é mais fácil construir a própria mentira do que confrontar com ela para não sofrer. Então tome muito cuidado com isso. Não deixe uma relação cair para uma alucinação, pelos achismos. Eu acho isso, que eu acho que ele pensa, eu acho que ele não gosta disso, eu acho que ele não vai me ouvir, eu acho que ele não tem interesse, eu acho que isso não importa para ele, eu acho que ele não liga para mim, eu acho que ele está com outra. Para. Fatos têm que ser colocados em mesa. E uma relação, ela parte do respeito mútuo, onde um respeita o outro e um reconhece a honestidade do outro. Porque se não houver honestidade, também não é uma relação. Também não existe o nós. Se uma relação não tem
a honestidade como fator principal dela, só existe o isso e o eu, não existe o nós. É incapaz, porque se não há uma confiança, se não há um respeito mútuo entre duas pessoas, onde a transparência tem que ser colocada às claras, só vai existir o isso e o nós. Desculpa, o eu e o isso, e jamais o nós. O nós é a parte também da segurança, é a parte também da confiança, é a parte também da transparência. Então, se você percebe que você está num processo onde o nós está fragilizado, a única maneira de revitalizar é sentar, conversar, dialogar e se esforçar o máximo para que a transparência, que tudo venha à tona. Até para você entender aonde houve o erro, o que provocou aquilo, o que ocasionou aquilo. Agora, não adianta resolver o nós sem resolver o eu. Não adianta resolver o eu sem perceber o isso. E não adianta perceber o isso sem olhar para o nós. Você percebe que existe uma tríade de relação entre essas três partes que faz andar junto. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria dizer para vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês a refletir, entender o que é o isso, o eu e o nós no nosso dia a dia. E aqui eu queria só mais 5 minutinhos para que eu possa fechar isso aqui de uma maneira categórica, para que você nunca mais esqueça esses vídeos, que isso grave dentro de você, que você pelo menos use ele como uma reflexão, não como que use isso como um parâmetro. Para que você faça isso, eu queria aqui relembrar um pensamento que marcou minha vida quando eu comecei a desenvolver o processo de desenvolvimento comportamental, quando eu entrei na imersão mesmo do mundo do desenvolvimento comportamental. Eu tive a oportunidade de assistir um xamã, não sei se eu posso chamar assim, eu não me lembro qual que é a denominação ali da pessoa, mas eu lembro que era uma pessoa que veio de uma tribo no centro do México, na América Central, fica no México, no país do México, e chama Tolteca. E lá eu nunca mais esqueci o que vou chamar de xamã, mas por favor, não sei se é xamã que se diz, tá? O que ele disse, e eu me arrependo muito de muitas vezes não ter colocado em prática, e eu acabei machucando muita gente porque eu não coloquei em prática esse pensamento deles. Então, para fechar esses 3 vídeos, eu acho que vai caber bem aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer com esses 3 vídeos e o que é importante você ter tirado desses 3 vídeos. O que é o mais importante de tudo você ter tirado desses 3 vídeos. E esse cara, ele falou o seguinte, ele trouxe à tona uma coisa que os toltecas descobriram com todo o processo milenar entre os astecas, os maias, os incas, enfim, o que eles aprenderam com esse mundo tão histórico da raça humana. E ele aprendeu, ele deixou ali a única resposta que ele deu, que é as 3 regras para ser feliz. Ou seja, ele deixou claro como é possível ser feliz. E eu, como uma pessoa muito crítica, falei, não é possível que ele saiba como ser feliz. E eu acho que aqui é o que vale para fechar essa intenção, se você tem intenção de reconstruir uma relação, de fazer ela ser saudável novamente, de recompor e trazer o amor de volta, talvez faça sentido essas 3 regras para ser feliz. E são só 3 regras e são muito simples, eu quero dizer essas 3 regras para que faça sentido para você. A primeira regra para ser feliz, é você ter muito claro que você não deve acreditar em mim. E nada do que eu disse aqui. Não só desses 3 vídeos, mas de tudo que eu falo, de tudo que eu escrevo. Não acredite em mim. Não acredite em mim. Mas aprenda a escutar. Porque tudo que eu estou falando, todo estudo, esforço que eu faço de ler, de pesquisar, de trabalhar sobre isso, trazer aqui experiências dos meus clientes, é a perspectiva que eu tenho disso. Eu me baseio sobre as minhas crenças e eu tento aqui facilitar o entendimento e trazer o maior possível de possibilidades para que eu consiga levar para você algo importante e interessante que talvez seja aplicável à sua vida. Mas isso não quer dizer que eu estou certo. Mas é uma possibilidade. É uma possibilidade que eu acho que vai ajudar você a refletir sobre a sua relação, ou sobre as questões da vida ou do comportamento. Mas isso não faz de mim um guru, não faz de mim a pessoa que tem a resposta. Então não acredite em mim. Mas escute tudo que eu disse. Escute, perceba,
Traga aquilo para dentro de você de uma maneira que você possa refletir. E de repente isso ajude você a criar insights, a procurar outras questões, a olhar para outras possibilidades, a ver outras maneiras de perceber a própria realidade, o próprio mundo e o próprio relacionamento. Então a primeira regra para ser feliz é: não acredite em mim, mas aprenda a escutar. A segunda é: não acredite em você. Não acredite em você. Não acredite. Porque aquilo que eu falei no primeiro vídeo dessa série aqui é que você é fundamentado em crenças. Tudo que você responde, escolhe, toma decisões, seus pensamentos, é fundamentado em resultado das suas experiências. E o resultado dessas suas experiências criaram crenças. E aquelas crenças deram certo, foram importantes naquele momento. Mas aquilo que aconteceu lá atrás, se acontecer novamente, não vai ter a mesma resposta. Não vai acontecer novamente o mesmo que aconteceu lá atrás. Ou seja, se lá atrás você sofreu com alguém, isso não quer dizer que você vai sofrer agora. Se aquele lá atrás você conheceu a pessoa errada, não quer dizer que você tem que conhecer a pessoa errada ou que isso vai acontecer agora. O problema é que a gente traz as nossas crenças e nós mesmos criamos um ambiente, uma toxicidade, uma coisa ruim. Já começa mal, porque a gente está bem baseado que nós temos as verdades dentro de nós. E não é verdade. A maior verdade da verdade é que nós não sabemos qual é a verdade. Ou seja, nós não temos a menor noção do que vai ser agora, desse instante agora. Então, não acredite em você, mas aprenda a escutar, porque suas experiências, sua intuição, claro que é importante, porque ela é um norte para onde você está aí, até para onde você tem que ir, até para você não ser aventureiro com a sua própria vida, até para você não colocar a sua vida em próprio risco. Mas não acredite, apenas escute. E que quando você ouvir você, reflita se aquilo cabe a esse momento ou ao momento que está por vir. Então não acredite em você, mas aprenda a escutar. E por fim, a terceira regra para ser feliz, e eu acho que a mais importante de tudo, é: não acredite em ninguém. Em ninguém. Mas aprenda a escutar. Porque ninguém é você. Ninguém tem suas experiências. E ninguém tem a verdade. Todo mundo constrói uma realidade a partir das experiências que ele traz por eles. Então é o modo que cada um traz para ver a vida, cada um traz para olhar o mundo, cada um traz para tentar construir uma lucidez capaz de viver em comunhão, em conciliação, dentro de um conjunto social onde as pessoas possam se entender, possam ser felizes, possam se alegrar, possam construir, conquistar, inventar, criar, conciliar. Mas cada um tem o seu modo de construir a vida. Isso quer dizer que ninguém tem a verdade. Tudo é possibilidade. Então aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir um filósofo, aprenda a ouvir um escritor, aprenda a ouvir um pensador, um professor. Aprenda a ouvir todas as pessoas que estão em volta de você, porque sempre uma pessoa tem algo a mais para nos ajudar a refletir sobre a vida. Mas isso não faz deles dono da verdade. É o seu mundo, é a modo que você constrói as suas relações, os seus afetos que importa. Então traga a experiência das pessoas, quanto mais diversidade do saber, quanto mais diversidade dos pontos de vista, os mais complexos, os mais diversos, os mais paradoxos, o que possa haver dentro de você, com você mesmo, ao ver coisas contrárias e falar: mas isso não serve para mim, então deixa eu experimentar. Isso não serve, mas deixa eu experimentar. Isso aqui eu não concordo, mas deixa eu entender. Quanto mais você fizer isso com você, melhor será a construção da sua realidade e das suas relações com as outras pessoas. Menos dependente das suas crenças, das suas verdades, das suas certezas. E mais oportunidade você está dando para a vida para ser, quem sabe, em algum momento feliz. Então, termino aqui justamente que você entenda e que faça sentido tudo isso que eu disse, seguindo as 3 regrinhas para ser feliz. Tá bom, meus amigos? Um beijo para vocês, espero que tenham gostado. Desculpa ter sido longo, mas espero que tenha contribuído com algo a mais para que você construa ou reconstrua uma relação saudável na sua vida. Um beijo, tchau, tchau.